A Júlia Zanata fala ali o seguinte, que o Brasil deveria estar descentralizado. E aí, mais uma vez, é o viralatismo dos Estados Unidos, o viralatismo estadunidense. Nos Estados Unidos é que as leis, que os estados, eles têm muito mais autonomia do que aqui no Brasil, tem constituição própria, tem leis que são aplicadas apenas em um estado, no outro não é aplicada. A exemplo do aborto, tem estado onde o aborto é permitido, outros que não é permitido. Nos Estados Unidos, até a sua formação foi muito diferente da formação do Brasil. É outra questão histórica também, aí na questão, quando se dá essa diferença na legislação. Então, ela tem que pensar na Constituição brasileira e parar de pensar na Constituição dos Estados Unidos. Assim, e é uma lei que estão construindo lá inconstitucional, porque não vai acontecer. Tem questões na Constituição brasileira que nem uma emenda constitucional pode mudar, que são as chamadas causas pétreas. Então, não vai acontecer mudança nem com emenda constitucional. Só tem um meio de mudar essas questões aí, que é através de uma nova constituinte, convocar uma nova constituinte para o Brasil. Só dessa forma poderia mudar. Então, é mais uma vez um deputado federal jogando aí com sua plateia, porque vai parar no STF, vai ser declarado inconstitucional e vão dizer que é perseguição do judiciário contra o legislativo. Não, não é. A Constituição permite e dá limites para que se mude a própria Constituição. E para mudar toda a Constituição, só com uma nova Constituinte, se o Brasil convocar uma nova Constituinte. Eu vejo, e isso se propaga para as populações. Estava vendo diversos comentários aí de pessoas dizendo que não é possível que em Brasília se regulamente, por exemplo, a questão da demarcação de terras indígenas, de terras quilombolas. Tem questões que são privativas da União, do governo central, e está na Constituição, e não é com bravatas da Júlia Zanata, com discurso vazio da Júlia Zanata, que isso vai mudar. Só tem um meio de mudar, como eu já disse aqui, convoca uma nova Constituinte. Tem força para isso? Tem condições políticas para uma nova Constituinte no Brasil? Eu creio que não. Então, tem que seguir as leis e tem que se conformar com o que temos. Não dá para estar no Brasil com um velho viralatismo colonial de achar que tudo que está nos Estados Unidos é melhor do que está no Brasil, que nós devemos seguir as leis dos Estados Unidos e não do Brasil. Então, o Brasil não vai descentralizar essa questão. O Brasil não vai permitir, a Constituição brasileira não permite a separação dos estados, a não ser, mais uma vez, se convocarem uma nova Constituinte para mudar isso. Então, o que Júlia Zanata faz, o que Nicolas Ferreira faz, é só bravata para suas redes sociais, nada mais do que isso. O que deveria ser feito, o que deveria estar se preocupando, por exemplo, quando ela fala que Santa Catarina deu certo, que o Maranhão deu errado, ela deveria estar pensando, se debruçando em projeto de leis para mudar isso. Porque ao mesmo tempo que ela diz que Santa Catarina deu certo, mas ainda existe Bolsa Família em Santa Catarina. Ou seja, existe pessoas lá ganhando muito pouco e precisam de auxílio. Então não deu tão certo assim como ela imagina. E ela tinha que estar preocupada com isso. Como é que a gente vai acabar com Bolsa Família? Mas não acabar com Bolsa Família porque simplesmente cada um se vire. Acabar com Bolsa Família é melhorando a economia brasileira, dando condições de trabalho para as pessoas. É assim que você acaba com o Bolsa Família. Se todo mundo tivesse emprego suficiente para viver, e não precisariam do Bolsa Família. E repito, se Santa Catarina deu tão certo, apesar das muitas condições da colonização que foi feita naquela região, e mesmo assim existe pessoas lá necessitando de Bolsa Família. Então não deu tão certo assim como a Júlia Zanata fala, né? O Brasil não tem condições de continuar
com deputados que vão para o Congresso Nacional defender as leis dos Estados Unidos. Se eles querem mudar as leis no Brasil, eles precisam apresentar projetos de leis para mudar essas leis no Brasil. Assim como, por exemplo, eles alegam o tempo todo que ameaça, difamação, injúria são liberdade de expressão. Pode ser lá nos Estados Unidos, no Brasil não é crime tipificado no Código Penal. E se é crime tipificado no Código Penal, se alguém comete, tem que responder por isso, né? Vamos ficando por aqui. Às 19 horas estaremos ao vivo, e aí nesse momento, quem tiver aí mensagens, críticas, desde que sejam educadas, eu responderei ao vivo. Esse foi gravado, mas pedimos, comenta, compartilha, se gostar dá joinha, se não gostar dá de joinha, e se tiver interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.